No capítulo 1 de seu livro, o evangelista São João registra um fato interessante quando Filipe, um dos discípulos de Jesus, se dirige a um amigo seu por nome de Natanael, utilizando-se das seguintes palavras: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem também falou os profetas. Ou seja, o que Filipe estava falando para Natanael era: nós achamos, nós encontramos o Messias, e este é Jesus de Nazaré. É interessante observar que possivelmente Filipe não sabia que Jesus na verdade havia nascido em Belém. A sua origem era de Belém e não de Nazaré, cumprindo-se assim as Escrituras. Natanael, por sua vez, sendo um conhecedor da Torá, das Escrituras Sagradas, ele entendia também que Jesus, ou que o Messias, não poderia nascer em Nazaré, não poderia ser de Nazaré, mas na verdade deveria vir de Belém. De modo que ele menospreza a informação de Filipe, dizendo: porventura poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe não entra em discussão com Natanael, antes o convida dizendo: vem e vê. Então Natanael segue Filipe em direção a Jesus. Aproximando-se de Jesus, o próprio Cristo se antecipa a Natanael e faz uma declaração dizendo: eis aí um verdadeiro israelita, de quem não há dolo, ou seja, de quem não há mancha. Natanael, ao ouvir essa declaração de Jesus, ele fica intrigado e faz a seguinte pergunta para Jesus, dizendo: de onde é que me conheces tu para fazeres essa declaração? Então Jesus vai dar uma resposta interessante para Natanael, dizendo: olha, Natanael, antes mesmo que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo de uma figueira. Diante dessa declaração, Natanael se rende a Jesus e faz a seguinte declaração, dizendo: Rabi, ou seja, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ora, o que é que Jesus falou de tão interessante para que Filipe ou Natanael se rendesse a Jesus? O que que Cristo falou? O que que havia de interessante nas frases de Jesus quando ele disse: eu te vi debaixo de uma figueira, para que Natanael logo se rendesse a ele? Na verdade, essa frase de Jesus leva-nos a um passado um pouco antigo, um passado longo da própria vida, da própria história de Natanael, quando ele ainda era uma criança recém-nascida e diante de um decreto do rei Herodes, o qual ordenou que todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo fossem assassinadas, fossem executadas diante das palavras dos magos que vieram do Oriente, os quais afirmaram dizendo que havia nascido o rei de Israel. Logo, Herodes, se sentindo ameaçado, lançou esse decreto. E é claro que os reis magos, ou os magos do Oriente, se referiam a Jesus. De modo que houve toda uma chacina, um massacre, muitas crianças morreram. Porém, algumas sobreviveram. Entre elas, Jesus, João Batista e Natanael. De modo que os três, essas 3 crianças eram contemporâneas, tinham a mesma idade, com diferenças de meses. E o fato interessante é que o fato que levou Natanael a sobreviver foi a atitude da sua mãe em lhe esconder debaixo de uma figueira. E esse fato curioso era do conhecimento apenas de Natanael e de sua família. Ninguém mais sabia do que havia acontecido. Então, quando Jesus se dirige para Natanael dizendo: olha, eu te vi estando tu debaixo de uma figueira, na verdade o que Jesus estava dizendo entre linhas era: Natanael, eu conheço o teu passado, eu conheço a tua história, eu conheço a tua origem, eu sei de onde você veio, eu sei do livramento que Deus te deu, eu estava lá, Natanael. Isso é chocante porque Jesus naquele período era recém-nascido, era uma criança, não poderia saber. Então isso mexe com Natanael. Isso faz com que Natanael entenda que quem estava falando com ele não era um homem comum, não era apenas um profeta,
mas era o Filho de Deus. O que nos traz para nós uma verdade importante é que Deus conhece o nosso passado, conhece a nossa origem, conhece a nossa história. Deus sabe o que você passou. Deus te viu quando você passou pela provação. Deus te viu lá atrás, quando as coisas que aconteceram no passado forjaram teu caráter. Tudo que você experimentou, momentos que você viveu que ninguém mais viu. Deus estava lá, Ele viu, Ele conhece, Ele não esqueceu. E tudo isso serviu de experiência, como também foi todo um processo no qual Deus estava forjando o teu caráter e Ele está preparando um futuro de bênção para você. Enquanto muitas pessoas observam apenas o nosso presente, ignoram o nosso passado, não dão a mínima importância, Deus está olhando para você e Ele não esqueceu do seu passado, não esqueceu do seu trabalho, do seu esforço, do seu sacrifício. Confie em Deus, porque o Deus que conhece o teu passado valoriza o teu presente e já tem projetado o teu futuro. Que Deus em Cristo te abençoe.